pode ter muitas abordagens, mas as emoções é aquilo que surge de imediato, muitas vezes nós não conseguimos controlar, é normal nós percebermos isso, mas é também perceber que é possível, a pouco e pouco, nós termos uma outra forma de estar perante aquilo que surge. E depois, como é que isso vai para o sentimento, como é que o sentimento desencadeia outras emoções e outros sentimentos, porque está tudo interligado. Mas há coisas que não são iguais. Emoção e sentimento não são a mesma coisa. Portanto, é aí o percurso que nós trazemos, não é? Então, eu vou só aqui, posso andar aqui com as setas, não é? Tanto faz. Então, a começar exatamente no Livro dos Espíritos, qual é a finalidade da reencarnação? Porque há um propósito, tudo tem um propósito, não é? Nós sabemos. Então, o nosso propósito, qual é essa finalidade? Todos nós sabemos aquilo que nos é dito pelo Livro dos Espíritos, vamos só lembrar. Expiação, por um lado, não é pagar por aquilo que aconteceu, obviamente, mas é no sentido de vivenciarmos aquilo que pode, de certa forma, ficar bem marcado em nós para que não consigamos não repetir. Então, expiação, melhoramento progressivo da humanidade, porque, logicamente, que eu sou uma peça, uma célula da sociedade, como todos os outros, cada um de nós melhorarmos, então a sociedade em geral será melhorada ou melhorará. E isto também sabemos que vai com o tempo. É bom que o homem novo ocupe o espaço do homem velho e que nós consigamos fazer isso. Então, sem isso, onde estaria a justiça? Então, se não houvesse essa situação, onde é que havia justiça, não é? Ficava tudo muito difícil de entender. Para algumas pessoas é o contrário, não conseguem entender essa justiça. Às vezes porque não dá jeito, mas isso é o processo de cada um. Então, visto que Jesus ensinou, também há uma outra pergunta, e foi perguntado, visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Porque Jesus foi a segunda revelação, Moisés a primeira, Jesus a segunda, e depois vem a doutrina espírita como a terceira revelação. Então, mas porquê se Jesus ensinou por parábolas, ensinou a sua vivência muito ligado às emoções, porque Jesus apelava ao sentimento quando falava das situações, porquê é que agora veio a doutrina espírita? E essa é a pergunta que Kardec fez aos espíritos e a resposta também completa. O ensino de Jesus era essencialmente alegórico e transmitido por parábolas na altura, não é? Porque falava de acordo com o lugar e o tempo em que vivia. Agora é necessário que a verdade seja compreensível para todos. E nós temos outros conhecimentos, outras formas de entender agora aquilo que não era possível Jesus falar de uma forma mais aberta, senão por parábolas. Agora é necessário que a verdade seja compreensível para todos. É preciso explicar bem e desenvolver as leis divinas. Elas estão na base de tudo. São leis, nós não podemos alterar. Elas são permanentes, visto que poucos as compreendem e ainda menos são os que as praticam. Portanto, além de tudo, são difíceis de compreender e muito mais difíceis de aplicar. Então, o fundamental é perceber quais são essas leis divinas. E nós temos que tê-las presentes. É muito claro que nós encontramos isso na codificação espírita, não é? As leis morais, as leis naturais. E tudo tem a ver com essas leis naturais. Então, as leis existem e harmonizam. O universo é harmónico. Nós somos peças, somos microcosmos de uma complexidade incrível, tanto assim porque até a ciência não consegue ainda entender o funcionamento da nossa mente, não é? E tenta perceber o cérebro, mas como está dissociado da mente não consegue entender, mas, portanto, é complexo. O nosso organismo é complexo.
sendo complexo, ele é harmonioso na sua formação, porque nós temos Deus em nós. É como aquela semente que nós olhamos para a mão, temos a semente. Eu não percebo nada de agricultura, portanto, para mim, uma semente, se calhar, de uma laranjeira ou de uma macieira é a mesma coisa, eu não sei o que é que vai dar, mas a semente, ela tem lá todas as condições para o desenvolvimento e vir dar uma laranjeira ou uma macieira. Nós também temos isso em nós, nós também temos esses potenciais. Temos é que depois os desenvolver. Só que nós, à partida, temos a harmonia em nós, mas isso era na altura em que éramos ignorantes e todos iguais, não é? Nascemos todos da mesma forma e ignorantes. E depois fomos-nos aperfeiçoando ou fomos-nos conhecendo. Mas nós não nos conhecemos, fomos atuando. E nisso criámos desarmonias. E nós vivemos com desarmonias em nós, que nós próprios nos causamos. Então, porque somos espíritos ainda imperfeitos e estamos no mundo, na Terra, num planeta de provas e expiações. Isto é muito importante para nós podermos perceber a nós próprios e aos outros que nos rodeiam. Porque é sempre difícil nós entendermos os outros. Porquê é que eu venho para cá, para este planeta, com um mundo que é tão desajustado? E muita gente questiona desta forma e retira-se do processo, como se a pessoa fosse perfeita. É que nós somos todos imperfeitos. E eu acho que isso, pelo menos para mim, na minha forma de análise, é muito importante para nós podermos depois perceber os outros. E também perceber o que é que podemos esperar ou não. Não temos que esperar, nós temos que esperar é de nós próprios. Os outros fazem parte do percurso que eu tenho que vivenciar para aprender determinado tipo de situações. Portanto, este era o início. Então, na sua origem, diz-nos Allan Kardec, no capítulo 11, item 8, na sua origem o homem possui instintos, mais avançado e corrompido possui sensações e mais instruído e purificado possui sentimentos. Então nós temos estas nuances em cada um de nós, não é? Então, o que é o instinto? As sensações e depois os sentimentos. Sensações que dão em emoções e depois os sentimentos. É esse o percurso. E também, na questão 74, quando nos é dito impossível estabelecer fronteira entre instinto e inteligência, mas é possível distinguir os atos de uma e de outra. Portanto, nós próprios, em nós, temos situações que é muito difícil distanciar. É muito difícil, não se sabe, estamos ali no fio da navalha e é difícil perceber se está num lado ou se está no outro. Até porque o instinto também é uma forma de inteligência. Agora, pelos efeitos, nós podemos perceber o que é uma coisa e o que é outra. Logicamente que os patinhos todos atrás do cisne, percebe-se que é uma situação instintiva, não é? Os pássaros que voam para irem para outros lugares em determinadas épocas do ano são situações instintivas, assim como os peixes, etc. Portanto, a criança que nasce e vai à procura do seio da mãe é uma situação instintiva. Portanto, são aquelas questões que nós até não nos interrogamos, não é? Mas o facto é que já existe na pessoa, porque nós também já percorremos os vários estados da natureza. Então, passando. Depois temos, e isto toda a gente conhece, os 5 sentidos, porque isto é básico na nossa informação. E todos nós sabemos que temos, não é? Os 5 sentidos, a visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato. Se alguém não tem, é temporariamente, não tem por alguma razão, mas o facto é que ela existe, faz parte do ser. Então, a sensação de caráter somático, ou seja, de caráter no aspecto do corpo físico, é originária dos sentidos. E estão aqui os sentidos. Essa é a sensação. Eu tenho uma sensação de me queimar, de tocar, de cheirar, ou de ver isto ou aquilo, mas isso faz parte dos sentidos. Como é que isso se entrelaça depois com as outras situações? Portanto, essa é a sensação. Mas depois, no livro Refletindo a Alma,
não sei se conhecem. É um estudo com base nas informações e naquilo que Joana transmite pela psicografia de Divaldo, e depois vários psicólogos fazem várias abordagens. Então, neste livro, Refletindo a Alma, é profundo, é um conhecimento profundo, aquele que nos dá. A Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, no capítulo 9, diz-nos: as emoções e os sentimentos, emoção e sentimento, apresentam um universo rico e instigante, ou seja, é desafiador para todo aquele que deseja se conhecer e se transformar para melhor. Pode-se dizer que o ser humano não possui emoções, pois são elas que o possuem, já que muitas vezes age impensadamente ou é destabilizado por essas forças. E eu pergunto se sou eu. Eu acho que toda a gente passa por situações dessas, não é? De repente, a pessoa age, não consegue controlar, não é? Ou é reativo em determinado tipo de situações. Se é mais aqui ou mais acolá, isso depois cada um vai ter que se conhecer. Mas muitas vezes nós agimos e ficamos preocupados depois porque agimos de uma forma impensada. Mas é uma explosão. E perante situações difíceis, vejamos, eu, por exemplo, estava a ver a minha neta, a minha filha, a acontecer uma situação qualquer, a pessoa que está muito próximo, se calhar mais do que comigo própria, pode acontecer uma situação em que eu posso explodir, não é? Pronto. Depois posso refletir se essa emoção vai ficar muito tempo comigo ou não. Isso já é um trabalho posterior. A forma como ao longo da vida eu vou conseguindo maturar essas emoções, esses impulsos, isso também vai depender da minha aprendizagem. Certamente eu, já bastante antiga, tenho uma forma de estar agora que eu não tinha quando tinha 20 anos. Não tinha de forma alguma, nem 30. Era muito mais explosiva. Agora já não, porque a vida também nos vai ensinando, ainda bem. Mas é importante aqui perceber, se eu deixei de ser explosiva porque não quero e quero arrumar, ou seja, como varrer para baixo do tapete, deixei lá, não quero olhar, contenho-me, mas de uma forma obrigatória, e então aí, atenção, porque eu vou camuflando, camuflar não é a mesma coisa do que trabalhar, eu vou guardando, e há uma altura na vida em que quem guarda, aquilo vai explodir, é como um vulcão, fica lá guardado, até que uma altura que rebenta, e vem, porque o nosso psiquismo toda a nossa componente está muito ligada àquilo que é a evolução natural. Nós temos que evoluir. Se eu fizer o contrário, eu não estou a entrar numa situação de harmonia. Eu estou a ocultar a mim próprio, eu não quero ver, estou a ir contra aquilo que é o desafio que a doutrina espírita também nos põe, que é o conhece a ti próprio. E se eu estou a camuflar, eu estou a armazenar essas potencialidades, não quero ver, aconteceu, mas pronto, vou esquecer, não quero trabalhar, não quero perceber o porquê que foi assim, e um dia isso pode vir a desplotar. Atenção, que é fundamental essa componente. Então, mas continuando no mesmo livro, é feita a pergunta: e qual seria então a diferença entre emoção e sentimento? As emoções são como forças da natureza dentro de cada um. Ou seja, elas emergem repentinamente, conforme o desafio, e normalmente reage tanto a situações exteriores como, algumas vezes, a situações interiores. Porque há dias em que eu posso, como uma situação da vida, há dias em que eu estou menos bem.
E, logicamente, que eu posso acordar com uma predisposição e um autocontrole completamente diferente. E, portanto, eu posso estar fisicamente mais debilitada e, por isso, eu posso explodir de uma forma que, no outro dia em que não tivesse aquele problema ou aquela situação de maior fragilidade, podia não acontecer. Portanto, então, as emoções são como forças da natureza dentro de cada um, todos. E o sentimento já é diferente, na medida em que o sentimento, como um estado afetivo complexo, é mais estável e durável. Enquanto a emoção é uma reação afetiva, em geral intensa e momentânea. Mas há situações em que a pessoa pode manter a emoção para além do momentâneo e estar sempre a fazer o replay da situação. Pode estar sempre, teve aquela emoção, vamos imaginar, teve um acidente, e estar sempre a relembrar aquilo que aconteceu. E ao relembrar, não tenta melhorar a forma ou entender o que é que eu podia ter feito para aquilo não ter acontecido. Ou o que é que aquele acontecimento faz parte do percurso todo das nossas vidas, o que é que me quer dizer? O que é que eu tenho que mudar? Se calhar tenho que estar mais atento. Eu, por exemplo, que sou extremamente distraída, caio em várias situações mesmo. Então, eu pode-me querer dizer alguma coisa. Portanto, muitas vezes o nosso olhar tem que ser múltiplo, diverso para aquilo que está a acontecer. Uma doença que surge, porque é que me está a surgir? O que é que eu faço? Passo o tempo a queixar-me, a reclamar, ou vou tentar entender, ou vou tentar perceber, ou vou tentar afastar-me um pouco, silenciar dentro de mim e tentar perceber o que é que posso mudar, o que é que eu posso fazer. Porque há coisas que nós podemos fazer, há outras que não. Aquilo que não está nas minhas mãos, a Leonor disse muito bem, nós temos que fazer o melhor que podemos nestas condições que estamos a viver, mas aquilo que nós não podemos fazer, nós temos que entregar. Isso também é fé. Eu saber que existe um propósito na vida, que todos nós temos, estamos orientados, não estamos deixados ao Deus dará, não é? Temos realmente quem nos guie. Então, o barco tem um timoeiro, não é? E nós estamos nessa embarcação na vida, mas há um propósito. Então eu tenho que ter fé. E, para ter fé, eu preciso ser humilde. Porque se não tiver humildade, a fé está associada. Eu posso dizer que tenho fé, mas é uma fé que não é sustentável. Não está cá dentro, não é alicerçada. Não é? Então, a sensação, o sentimento, ele é mais duradouro. Ele permite que eu o trabalhe, que o guarde e que o modifique, eventualmente, porque ele vai ser durável. E nós, na doutrina espírita, somos uns privilegiados. Porque nós temos a hipótese de perceber, ter estes ensinamentos, para além disso, sabermos que quando passarmos para o outro lado da vida, nós vamos ser as mesmas pessoas. Não é? Vamos ser as mesmas pessoas. Imaginem aquela situação da pessoa que teve um problema, que tem uma emoção forte, desencarna durante aquele tempo em que ainda não trabalhou a emoção ou não a quer trabalhar, e o que é que vai acontecer quando ela desencarna? Depois não tem o corpo físico para cuidar, não tem todos esses mecanismos, essas alavancas que nos obrigam a andar, que nos obrigam a trabalhar, não vai ter, porque depois o tempo da casa mental parou. Então aquela emoção vai ficar ali quantos anos a fio? Pode ficar dezenas, centenas de anos. Estou a exagerar? Não. Quem trabalha em sala mediúnica sabe que não é assim. Não se exagera. Porquê? Porque a pessoa não tem
não tem as alavancas, os mecanismos, as ferramentas para ser obrigado a andar. Então, ter que se levantar, que se cuidar, ter um corpo para cuidar, ter que tratar, ter que ir trabalhar, são benesses. Portanto, a vida é uma oportunidade e temos que agradecer essa oportunidade, essas várias situações que nos obrigam a andar. E com isso, aquela emoção vai ficando, sei lá, vai ficando perdida no tempo, perdida não tanto, mas vai-se escoando, digamos assim. A pessoa de vez em quando pode lembrar, mas o facto é que tem as outras coisas que vai fazendo e, portanto, não está ali fixada naquela ideia. A ideia fixa é terrível numa situação de vida no mundo espiritual. E, portanto, a doutrina, nesse aspecto, é de uma riqueza imensa. Então, nós somos uns privilegiados. Quem não tem essas situações, é muito difícil para as pessoas viverem. Agora, com esta situação, eu vejo muito desequilíbrio. Pessoas que eu conheço, que academicamente são pessoas com conhecimentos, profissionalmente também, têm vidas estáveis economicamente, mas que estão perdidas, andam na rua e dizem: mas com isto tudo, isto é terrível. E eu disse: pronto, mas temos que viver com isso, temos que ir trabalhando, temos que entender. Mas as pessoas andam perdidas. Eu encontro pessoas que dizem: está bem. Não estou, mas com isto tudo, quem é que pode estar? E o que é que eu às vezes apetece-me dizer: olha, leia qualquer coisinha. Não é? Mas também não podemos ofender ninguém, cada um tem o seu tempo. Pronto. Então, isto para dizer que o sentimento é um estado afetivo complexo, mas é estável e durável. Ora, neste livro, Encontro com a Paz e a Saúde, e a maior parte destes livros são da série psicológica, aquele refletindo a saúde, é diferente porque é um acúmulo, é um apanhado, digamos assim, é diferente, mas este faz parte, não sei qual é o número no conjunto dos livros, que fala sobre a conquista da felicidade. A conquista da felicidade, porque a felicidade é um estado de espírito. Não é? Nós não vivíamos para passar férias, logo estamos num planeta de provas e expiações, então a vida é difícil. Mesmo que as pessoas tenham tudo, há alguma coisa nelas que não está bem e as pessoas não se sentem bem. Há sempre qualquer coisa, ainda que muitas vezes queiram aparentar. O melhor é ir às redes sociais, então é tudo muito feliz, não é? Toda a gente é muito feliz nas redes sociais, tirando aqueles que estão sempre lá a reclamar disso. Então, neste livro nós encontramos sentimentos, são as vivências do que é percebido pela emoção, de maneira consciente. Então, se eu tiver uma vivência das várias emoções, eu vou criando sentimento. O sentimento vai englobando essas vivências. A emoção é o efeito espontâneo do organismo, já vimos lá atrás, a qualquer ocorrência, produzindo descargas, mas aqui é importante acrescentar, produzindo descargas de adrenalina na corrente circulatória que se encarrega de pôr brilho nos olhos, colorir a face, sorrir, isto só para falar das coisas boas, porque depois vêm as outras coisas menos boas. Então nós percebemos que nós somos um complexo, somos um todo, em que a parte psíquica, física e espiritual se interligam, que os nossos estados, que o espírito cria energia e faz com que essa energia flua, e ao fluir, conforme o estado que tem, ela pode ter cargas que são de produção de hormônios que são ou de substâncias químicas, não é? Que têm, físico-químicas, que têm componentes que vão afetar os órgãos. Que vão afetar os órgãos. Porque os sentimentos são sempre bons? Não são sempre bons. Se as emoções não são, os sentimentos também não. E, portanto, é bom também perceber-se
e é importante, que os sentimentos menos bons são principalmente maus para o próprio. Porque o outro pode nem estar nem aí. O que é que me interessa? Eu não gosto nada daquela pessoa, tenho uma... há palavras que têm muito peso. A palavra ódio, eu costumo dizer isto, tem um peso imenso, a própria palavra. Eu não gosto da palavra ódio, também não gosto dos inimigos. É pessoas com quem nós não andamos bem, não gostam de nós, ou de quem nós não gostamos, por afinidades, tudo bem. Agora, o ódio é uma coisa que eu sou muito grata de não sentir. Eu analiso bem se alguns sentimentos que tenho passam por aí. Eu não tenho esse sentimento, felizmente. Acho que por isso só já sou grata. Mas há quem tenha esse sentimento. E isso depois mostra na inveja, no ciúme e com todas as emoções que advêm daí, que são terríveis. São um desastre para a própria pessoa, para a outra não. O que é? Se eu não gosto daquela, vamos imaginar que eu tinha assim uma situação de não gostar mesmo nada, eu posso me afastar, que é diferente. Não me interessa a companhia, tem formas de estar diferentes, eu posso me afastar. Agora, outra coisa é ter sentimento de ódio em relação a alguém. Então, mas a outra pessoa pode não estar nem até pode não ser nem sequer consciente, pode não ter sequer acordado e estar a criar alguma maturidade, porque há muita gente adormecida no mundo em que vivemos, ainda não despertou para a vida, ainda não despertou para a espiritualidade, portanto anda a acumular, ainda anda em tempo de perdido. E vou fazer o quê? Vou prejudicar a quem? A mim própria. Isso é importante nós percebermos isso. Então, aqui também, a emoção é um efeito espontâneo. Às vezes não conseguimos controlar, mas também sentimos às vezes o efeito, não é? Às vezes a pessoa fica com os intestinos desarranjados, fica com dores no estômago, fica numa situação de stress terrível por causa daquelas emoções. Então convém que isso não se prolongue, porque situações momentâneas e que não ficam, elas depois não vão afetar tanto assim ao longo do tempo. Agora, se ficarem, aí será diferente, não é? Bom. E no mesmo livro, a emoção, continuando, a emoção produz o sentimento que passa a ser júbilo ou constrangimento, expectativa ou frustração. Mas depois esse sentimento pode criar outras emoções. E as outras emoções criar outros sentimentos. E pode ser assim uma bola de neve, conforme nós quisermos aumentá-la ou quisermos diminuir as coisas. Isso já é trabalho próprio de a pessoa analisar, dar tempo e depois tentar trabalhar essas questões. Então, por isso essa figura, olhar o que é que eu quero, que aspecto é que eu quero. Quero entender, continuar a ser grata à vida, porque a gratidão tem descargas incríveis de bem-estar para a pessoa. A gratidão é dos sentimentos mais ricos de bem-estar, que nos causam bem-estar. Mas não pode ser só gratidão porque eu agora quero ser grato. Muito obrigada, estou aqui, muito obrigada por esta oportunidade. Não, tem que ser sentido. E isso é um trabalho que está ligado não só à fé, como também à humildade. Nós percebermos que o universo é demasiado grande e nós somos, sim, célulazinhas pequenininhas. Estamos em aprendizagem. Desse modo, as emoções funcionam automaticamente. Claro, já percebemos que elas aparecem, que elas são desencadeadas, sem consciência direta da ocorrência, muitas vezes. Enquanto que os sentimentos são percepções conscientes das ocorrências. Eu posso continuar a ter um sentimento, ou posso tentar, com as outras coisas que eu tenho que perceber, qual é o meu papel e o papel dos outros no mundo em que eu vivo, perceber o que é que eu posso alterar, em que é que eu posso modificar. Ora, ainda voltando ao mesmo livro,
e sobre, no capítulo 9, que é emoções e sentimentos, diz-nos assim, Joana de Ângeles, são as emoções e os sentimentos que dão colorido à nossa vida. Quem não vive, agora, eu não quero ter sentimento, eu não quero ter emoções, vou-me afastar para me salvaguardar. Não vive. Não é? Porque é bom viver. Eu ontem estava... E não aprende. Porque é na vida que nós aprendemos, por isso é que vimos cá. Se não ficávamos aonde? Se não vivéssemos para aprender, não é? Eu ontem estava a ler, estava a rever alguns textos e encontrei um texto, até mandei para falar o que é que a maternidade dá à mulher. É assim pronto, há muita gente que não pode ser mãe agora, já o foi, pode vir a ser, agora nesta situação pode não ser do seu percurso, pronto, é normal. Agora, sempre tive essa ideia, mesmo quando não estava na doutrina espírita, é que a maternidade ensina-nos pelas emoções próprias, a paternidade também, obviamente, mas a maternidade, a mulher vai mais à frente, porque começa mais cedo, não é? Tem a relação ao homem. Mas a maternidade dá aprendizagens incríveis. E depois eu, como já estou na outra fase, já estou na fase da avó. É? Então, como tenho mais tempo, eu acho que saboreio mais. Também eu acho que é por aí. Então, são emoções, são indescritíveis. E essas emoções são de bem-estar. Como é que uma pessoa não é feliz se tem essas situações, não é? Até pode não ter as outras coisas. As outras coisas, olha, vai tendo ou não tendo. Não é por aí. Agora, ter essas relações... então, mas quando as crianças são pequeninas, elas têm maior disponibilidade e são mais afetuosas, depois crescem e desligam-se. É o tempo deles, temos que entender. Eu não estou sempre a fazer-me pagar por isso, eu não tenho essa postura, isso não tenho. Porque há aquelas que dizem, os pais deram tanto aos filhos e agora... os filhos não querem saber deles. É uma realidade. Pior para os filhos, porque a atitude é dos filhos. É claro que os pais não podem ficar indiferentes, têm que sofrer. Mas cada um tem que tratar essas emoções. Como nada é por acaso, tu tens um propósito, de alguma forma, se calhar, a pessoa tem que aprender com aquela experiência. Eu aprendi, não há muito tempo, que... aprendi a pedir que algumas situações que me acontecem fiquem bem marcadas em mim. Quer dizer que essa aprendizagem agora tem que ficar bem marcada para que eu depois sinta e fique mais atenta para não voltar a tê-las. Porque é um pouco isso. Nós temos que... Porque se ficar bem marcado, quer dizer que eu fico mais protegida em futuras situações. Fiquei mais calejada, entre aspas. Para depois me defender? Não. Para ser mais atenta. Para que elas fiquem bem registadas. Nós temos um corpo espiritual que é um corpo emocional. Nós registamos no nosso corpo emocional as vivências. É isso que fica. Não é depois a contabilidade do que é que a pessoa deixou, do que é que ficou. Nada disso. Mas é aquilo que viveu, que vivenciou. São os sentimentos. As emoções podem ficar, mas elas ficam na forma de sentimento posterior. Então, são as emoções e os sentimentos que dão colorido à nossa vida, mas precisamos saber escolher as cores. Isso é trabalho nosso. Que cores é que eu quero? Mais alegres ou extremamente sombrias? São como forças que nos conduzem ao inferno astral. Se eu for negativa, se vir sempre tudo muito negativo, quer dizer, a pessoa só vê aquilo que tem em si. Eu se calhar também penso isso para me defender um bocadinho. É como sou distraída, eu penso, eu não vi aquilo porque eu não tenho em mim e, portanto, fui distraída. Não estive a ver, se não estou de pé atrás em relação a determinadas situações. Mas, efetivamente, nós percebemos, naquilo que estudamos, que nós só damos aquilo que sabemos e aquilo que temos em nós. Portanto, se a pessoa não tem aquele aspecto, se calhar ela não está a visualizar. Por isso,
Se eu tiver cores negras em mim, de pessimismo, de tristeza, etc., eu não posso criar cores bonitas na vida. Então, se calhar, eu estou a criar um inferno astral. Ou com as minhas práticas também. Mas que também podem nos conduzir ao céu das realizações. E fazer bem aquilo que se faz, mesmo que sejam coisas pequeninas, é uma satisfação que ninguém nos pode tirar. Quando a pessoa consegue fazer bem qualquer coisa, é uma satisfação. Pode-se dizer, mas é orgulho. Não, é satisfação, trabalho realizado, é fazer bem. Porque isso pode ser um propósito. Há pessoas que gostam de fazer tudo bem. Não é preciso exagerar, porque tudo o que está no meio, o caminho do meio é sempre o melhor caminho. Nem para ali, nem para lá, porque senão entra no desequilíbrio. Aquele perfeccionismo é de uma exigência para a própria pessoa e para si próprio, e também é para os outros. É importante não entrar nos fanatismos. Não é? O fanatismo acaba por ser o exagero das emoções e das sensações. É importante. Então, e portanto, esta imagem, quem coloca a cor na vida, perfuma a alma. Achei interessante. Depois, no capítulo 22, deste Atitudes Renovadas, diz-nos Joana de Ângeles: o importante no que concerne, no que diz respeito às emoções, é o esforço que deve ser desenvolvido a fim de que sejam transformadas as nocivas em úteis. E há várias emoções. Nós aí à frente vamos só focar algumas, não vamos focar as mais básicas, todas, mas vamos falar de algumas. Transformar as nocivas em úteis, porque se elas vêm, é porque nós temos que aprender alguma coisa com elas. Não é? Portanto, há aqui um equilíbrio, e eu, ao equilibrar a razão e o coração, eu não pode entrar em choque. É isso que a imagem tenta dizer. Quando se expressam prejudiciais, o indivíduo tem o dever, não diz que pode, reparem, tem o dever de trabalhá-las, porque algo em si mesmo não se encontra saudável nem bem orientado. Porque essas emoções também devem ser orientadas para criar, para realizar, para ser o bom, não para destruir, para criar ainda uma situação que já é má, ficar ainda pior, não é? Tentar aliviar. Continua nas Atitudes Renovadas, diz-nos: em vez de dar expansão às suas tempestades interiores, deve procurar examinar em profundidade a razão pela qual assim se encontra, de imediato, tentando alterar-lhe o direcionamento. Aquilo está feito, não posso pensar, não posso ficar lá retido com o sentimento de culpa, porque não leva a lado nenhum. Então eu tenho que tomar, em vez do sentimento de culpa, eu tenho que transformar isso numa forma de mudança, fazer diferente daquilo que foi feito. Está feito, já não posso alterar, certo? Posso tentar perceber, se afeta outras pessoas, tentar dizer-lhes, agora não posso alterar. E para mim, sentimento de culpa em relação às próprias ações, não. Eu fiz, é porque não tinha conhecimento suficiente, e mesmo que tinha, não consegui. Agora, a minha proposta e aquilo que é inteligente, que é uma atitude inteligente, não é que a pessoa seja mais inteligente por isso, mas é uma atitude inteligente, é dizer, a partir de agora, eu vou tentar, se eu conheço e se me é ensinado, eu vou tentar pôr em prática. E imperfeições todos nós temos. Ninguém consegue fazer tudo de uma vez. Reparem, o Livro dos Espíritos tem 163 anos, não é? Neste momento, já tantas coisas foram ditas e nós continua a estar atualizado, claro que não com tantos pormenores, mas nós tivemos ainda muita dificuldade em entender. E algumas coisas ainda estamos a estudar e não conseguimos entender. Vou avançar, falei demais. E só para ir buscar uma coisa fora da doutrina espírita, no livro Emoções, Rodrigo Fonseca, que é um especialista em inteligência emocional, presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, explica que a palavra emoção vem do latim emover. E eu achei curioso esta separação,
O E significa energia e mover significa movimento. Há outros autores, aliás, Joana de Anjos também faz a explicação da palavra, mas achei interessante por esta separação. Energia e mover significa movimento. Então quer dizer que toda a emoção que normalmente percebemos e usamos de forma negativa existe para nos ajudar a movimentar a nossa vida, a mudar o que não está bom ou está em desequilíbrio. Eu achei este olhar de forma diferente dos outros. Daniel Goleman também tem um livro que é Inteligência Emocional, Inteligência Social, tem vários livros sobre estas temáticas. E se não movemos todas essas energias para fora, elas acabam gerando doenças ou dores dentro de nós, porque nos desequilibramos, porque estamos a guardar, não estamos a trabalhar. Lembremos, em Pensamento e Vida, Emmanuel, quando nos fala dos enquistamentos energéticos. Se nós estamos a guardar, nós estamos a acumular. Acumula aquela energia, não flui e ela cria doença. E isso tem efeitos no corpo físico. Também, voltando ao mesmo livro, o psiquiatra, ele diz, neste livro é que é dito, o psiquiatra americano Eric Berne, criador da análise transacional, e diz lá o que é definida como uma teoria da personalidade e de uma psicoterapia sistemática para o crescimento e a mudança pessoal, estabeleceu na sua teoria 5 emoções básicas autênticas. Há quem fale em 6. Claro que estas são básicas autênticas, mas depois elas têm várias divisões. Né? Então temos a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o afeto. Nós só vamos falar de 3, que são aquelas 3 primeiras, raiva, medo, tristeza. Vamos ver o que é que Joana de Ângelos nos diz sobre elas. Vem já a seguir. A raiva. Nos cães e noutros animais vai-se à vacina, não é? Mas aqui não é, aqui não há vacina. Aqui a raiva manifesta-se de outra maneira, não é? Aqui manifesta-se de outra maneira. Aqui é uma situação de loucura, quase que leva à loucura. Às vezes leva. Então, a raiva, diz-nos Joana que se exterioriza da raiva toda a vez que o ego se sente ferido, libertando esse abominável adversário que destrói a paz do indivíduo. É o ego que se encontra, que é ferido, e a pessoa reage. Então, mas deixamos de ter ego? Não, faz parte. Nós temos que tê-lo. E depois temos a outra procura, temos o self-care, a nossa procura, a nossa busca interior. E temos que já está na posição em que nós estamos, de evolução espiritual. Mas ainda não chegamos àquilo que são as nossas potencialidades. Agora, o ego faz parte. E toda a gente tem manifestações do ego, vem de várias formas. Agora, a raiva é o ego que se sente ferido. Como é que se sente ferido ou quanto? A raiva produz uma elevada descarga de adrenalina e cortisol no sistema circulatório, alcançando o sistema nervoso central, CNC, que se agita, produzindo ansiedade e mantendo o sangue na parte superior do corpo, no que resultam diversos prejuízos para as organizações física, emocional e psíquica. Eu achei interessante esta definição, mantendo o sangue na parte superior do corpo. Efetivamente, atinge o sistema nervoso central, obviamente que depois tem efeitos a nível da organização física e emocional. Portanto, é uma descarga que atinge o próprio. Então, vale a pena. Então, mas nós não estamos à procura dos melhores médicos, da melhor medicina, para ir ao médico e tratar? Mas não podemos ir procurar um comprimido para a raiva. Não é? Por isso é que eu digo. Portanto, temos que procurar mudar o que é que nos está a causar isso e em que é que, em que é que podemos mudar. Depois, o medo. O medo faz parte e é importante, porque se eu não tiver medo, se eu sair à noite e for para um sítio que já sei que é arriscado, se eu não tiver medo, eu corro risco. Ou
se eu encontrar ali um animal feroz, eu tenho medo e tenho é que tentar raciocinar e ver o que é que posso fazer para me afastar daquela situação e assim sucessivamente. Medos todos temos, mas atenção, esta emoção é considerada uma reação natural do organismo diante de uma ameaça real ou imaginária. Também pode haver ameaças imaginárias. Como impulso, o sangue corre para os músculos do corpo, incentivando uma reação de luta ou fuga. Portanto, a pessoa, perante o medo, ela age fugindo, escondendo-se, etc. Eu aqui achei interessante, porque quando eu tenho, por exemplo, as minhas pequenas, as minhas sobrinha ou neta, qualquer coisa assim, que elas se põem num lugar que aquilo fica a uma grande altura ou se põem ao pé da escada, eu tenho medo que elas caiam, eu sinto um formigueiro imenso nas pernas. E eu lembrei-me disso quando estava a reler esta parte sobre o medo. Corre para os músculos do corpo, incentivando uma reação de luta ou de fuga. Ali é quase de precaução, mas o facto é que eu sinto. Agora há outros que têm outras reações. Somos todos diferentes. O medo pode ser positivo e necessário quando se refere à sobrevivência do ser, mas já vamos ver outros tipos de medo. Portanto, naquilo que faz parte da lei de conservação, estas formas de nos precavermos. Agora, também há outros medos. Esta aqui é uma brincadeira, não é? Nós podemos querer assustar alguém, então se dissermos assim, olha, eu converso com os mortos, sabia? Então algumas pessoas vão se assustar mesmo, não é? Ou então os sonhos, não é? Portanto, estava muito agarrado àquilo que tinha e então sonhou que ficava sem nada, que morria e deixava tudo lá, tudo na vida, deixava tudo aquilo que tem. E os do outro lado, é engraçado, eu achei piada a estes desenhos. Os outros dizem, tive um sonho horrível, eu reencarnava e deixava tudo aqui, deixava o bem-estar. Reencarnava, vinha para outro mundo diferente. Pronto, estes são os medos de brincadeira. Então, outros medos. O medo que não está ligado à sobrevivência do ser. E, sim, à sobrevivência do ego. Então, medo de falar em público. Medo de expressar o seu afeto. Medo de pedir desculpas, perdão. Medo de amar e não ser correspondido, porque é aquela situação, eu dou e estou à espera da retribuição, ainda temos muito esta questão. Ou seja, a pessoa não ama para se sentir bem, mas ela ama porque quer o retorno. Se não tiver o retorno, já não interessa. Esta é uma mudança que a doutrina nos propõe e a vida nos propõe, porque o sentimento de amar não pode ser o de posse, o de controlar, etc. Tem que ser mais amplo. Eu depois tenho o último slide que fala sobre isso. Então, medo de pedir desculpas, perdão, medo de amar e não ser correspondido, medo de tentar e não conseguir, e não lograr. Então a pessoa não arrisca, porque tem medo. Então alguma coisa precisa trabalhar dentro de si, para poder conseguir segurança para fazer a tentativa, não é? Isso quando se é jovem, medo de arriscar, há algumas situações que a pessoa tem que ponderar, é evidente, mas se ficar só com o medo, depois não tem hipótese, pode depois ficar a pensar mas não arriscou. O medo, segundo Joana de Ângeles, em Vida e em Desafios e Soluções, domina as paisagens íntimas e impede o crescimento e o avanço, porque aí estas situações são impeditivas da pessoa avançar, da pessoa a se envolver, da pessoa arriscar e aprender. Por isso, a mensagem da imagem, não tenha medo da mudança, ela assusta, mas pode ser a chave da porta que tanto deseja abrir, porque às vezes ao arriscar a pessoa consegue coisas que ambicionava, mas que ainda não tinha conseguido. E mesmo para quase terminar, a tristeza. A tristeza é um sentimento, é uma emoção comum diante de uma perda de algo significativo. E aquilo que nós nos lembramos é, por exemplo, a partida de alguém. É humano nós sentirmos, deixamos de ter aquela pessoa ali, fisicamente. Não é? Como uma frustração, um desejo ou um prazer que gera um pesar.
A tristeza faz parte da vida e nós precisamos tê-la, mas com controle, no tempo certo. Para Danielle Goleman, ela tem a função de propiciar um ajustamento à nova situação. Ou seja, eu sinto-me triste durante algum tempo, eu preciso de me adaptar a uma nova forma de estar, mas é bom que depois ela seja ultrapassada. E outra, continuando ainda, sobre a tristeza, fenómeno psicológico, transitório, é bom que o seja, atenção, deve ceder lugar à reflexão, ao despertamento e à valorização dos tesouros morais, culturais e espirituais. Eu tenho isto agora, eu tenho que estar... Nada acaba, eu um dia vou encontrar as pessoas, neste momento eu tenho que me voltar para aquilo que eu tenho e ser grato. Então, a tristeza é temporária. A tristeza sem lamentação, importante, sem queixas, sem ressentimentos, é, pois, psicoterapêutica de vez em quando para a conquista real do equilíbrio, com um discernimento do que é lícito e deve ser conquistado. Portanto, é uma emoção que faz parte também do ser humano. São as três que eu trouxe. E eu gosto muito desta expressão. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade. Toda a vez que a emoção desce ao estágio primevo, ou seja, ao estágio mais primário, a sensação sobe à inteligência e aí enlouquece. Reparem, a diferença entre aquilo que nós entendemos como a pessoa que está equilibrada e aquela que está desequilibrada é muito ténue. Pode acontecer a qualquer um mudar, a passar aquela barreira, porque ela é pequenininha, pequenininha. Por isso, cada vez que a emoção deixa um estágio muito primário, muito antigo, muito primitivo, a sensação sobe à inteligência e enlouquece. E a pessoa deixa de conseguir ver, não consegue discernir, não consegue raciocinar, não consegue racionalizar. Ela não vê. E, portanto, aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos ser depende de nós e do salto que podemos dar nesse sentido. E agora sim, o último slide, que fala de amor. Porque nisto tudo tem que prevalecer o amor. E só quando nós conseguirmos entender o amor com A maiúsculo, que aqui não está, mas numa dimensão diferente, quando conseguirmos pôr o coração e a razão no equilíbrio, aí sim vale a pena. Então diz-nos, Joana de Ângeles, o amor é um tesouro que mais se multiplica à medida que se reparte. Alcança-se a plenitude terrena quando se consegue amar. Amar sem restrições. Amar só porque amar, não à espera de retribuição. E isso é um desejo que todos nós certamente temos. Amar sem qualquer condicionamento ou imposição constitui a meta que todos devem perseguir a fim de atingir o triunfo existencial, porque é para isso que nós vimos, sermos melhores do que quando chegamos. Neste livro, eu não tenho este livro, eu encontrei este livro na net, Garimpo de Amor. Curiosamente, ele tem a assinatura em Portugal, na Maia, em 2002. E foi Divaldo que psicografou. Foi cá. Eu não acho piada porque eu nem sequer conhecia o nome. E só fala de amor. É muito, muito interessante. Muito obrigada. A bibliografia que foi apresentada e que todos conhecem, são todos de Joana de Ângeles, tirando os livros da codificação.